Olá, queridos. Meu nome é Carmen Silvia, eu sou professora do Colégio Anglo Itu e Salto, professora de redação. E eu estou aqui hoje para fazer parte de um projeto chamado Top 5. São os 5 assuntos que mais caem no Enem nos últimos anos. Mas como eu sou da área de redação, eu vou dar 5 dicas importantes para a prova de redação, ok? Vamos lá. Eu gostaria de falar de 3 competências da prova de redação muito importantes. A competência 2, a competência 3 e a competência 5, tá? A primeira dica é em relação à competência 2, que diz respeito à leitura da proposta, estrutura do texto dissertativo e uso do repertório externo. Vamos começar pela questão da leitura. Então a gente sabe que a proposta temática do Enem gira em torno do quê? Geralmente, né, nós não podemos sempre afirmar, mas geralmente nos últimos anos, pelo menos, nós temos grupos de pessoas envolvidos no tema, a questão dos direitos dessas pessoas, da melhoria de vida delas, dos obstáculos que elas enfrentam e o contexto brasileiro predominando nesses temas. Vamos dar uma olhadinha? Olha só os 5 temas que caíram nos últimos anos, né? A publicidade infantil, a criança aqui, né, o centro. A persistência da violência contra a mulher, um outro grupo social. Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Os desafios da formação educacional dos surdos, um grupo bastante específico, né, que foi no ano de 2017. E a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema, que foi um pouco mais abrangente, né, não tem o Brasil aí na frase temática, mas nada impedia que o aluno fechasse a discussão no contexto brasileiro ou que deixasse a discussão um pouco mais aberta. Mas é importante perceber que o Brasil está dentro desse contexto, né? E na própria coletânea tinha informações sobre o comportamento do brasileiro no uso da internet, na manipulação pela qual ele sofria. Muito bem, a segunda dica, ainda dentro da competência 2, importantíssima para você ter um texto acima da média, é você trazer conhecimentos do seu repertório externo. Não adianta você trazer um conhecimento, uma frase legal de um filósofo, o professor de história falou, e isso não está articulado ao seu projeto de texto, e se isso não for bem explicado, bem desenvolvido. Vai soar superficial, não vai funcionar e não vai ser valorizado, tá? Não vai ser valorizado, que eu estou dizendo, para ter uma nota bem acima da média, tá? Então, aproveite, você viveu todo esse tempo na escola, você tem muita informação. Então, corra atrás dessas informações no seu arquivo pessoal, veja qual delas pode se associar ao tema e desenvolva isso bem, ok? Terceira dica, projeto de texto. Quando a gente fala em projeto de texto, o aluno arrepia. Porque o aluno acredita que ele deva pegar a folha de redação e começar a fazer o texto dele e contar com a sorte. Não é bem assim, gente. A gente precisa de uma direção, a gente precisa de um planejamento. E isso é muito levado a sério no Enem, na competência 3, que é a hora que ele vai perceber se você consegue selecionar informações, fatos, opiniões, argumentos, relacionar as ideias com outras ideias que você traga, ou com as próprias ideias da coletânea de um texto para o outro, organizar isso de uma forma coerente, né, que tenha sentido, a coerência está diluída nesta competência aqui, e finalmente, né, interpretar. O texto aqui, a sua interpretação vai dar muita autoria para o seu texto, porque você vai aproveitar a coletânea muito bem, mas você vai dar o seu olhar para aquilo, você vai fazer as suas relações, então você não vai ficar colado, grudado à coletânea, embora você use a coletânea, e que é importante usar a coletânea. O projeto de texto é o casamento entre as ideias que estão na coletânea e que você vai selecionar, com ideias, dados, informações que você traz de fora a partir de toda a sua vivência, dentro e fora da escola. Tudo que você leu, ao que você assistiu, tá? Isso é o repertório que você traz para ter a nota máxima na competência 2. Na competência 3, esse repertório que chega tem que estar bem articulado. É essa organização e articulação que vai ser avaliada na competência 3, ok? Muito bem. Ai, mas eu não sei, eu não tenho paciência, não dá tempo. Vamos lá, projeto de texto.
Só vou dizer isso para vocês, é fundamental para um texto autoral. Quanto mais vocês gastarem um tempinho antes, melhor vai ficar o seu texto depois. Segundo, ele garante coerência ao seu texto, porque você sabe aonde você vai chegar. Então você está partindo de um ponto e vai chegar a outro ponto. E finalmente, se você tiver um bom projeto de texto e que você pode fazer do jeito que você quiser no seu rascunhozinho, isso vai garantir progressão das ideias, a progressão entre os parágrafos, tão importante para o raciocínio lógico da dissertação. E agora a quinta dica, que é o grande diferencial do Enem, que é a proposta de intervenção. Alguns alunos me perguntam, posso trazer a proposta de intervenção no meio do texto, junto com os argumentos? Eu não vou dizer que não possa, mas eu digo que isso é um caminho perigoso, ok? Você vai cair numa eterna solução de algo que você não analisa. Então, primeiro analise o problema e depois você pensa nas, entre aspas, soluções. Por quê? Porque, na verdade, gente, não é uma solução, né? É uma atenuação do problema, é uma minimização do problema. Não se pode solucionar algo tão simplesmente. Então, você propõe algo que possa ser o início de um caminho de solução desse problema tão complexo que você analisou. Essa proposta de intervenção, ela precisa estar alinhada aos direitos humanos, é importante isso, né? Embora toda a discussão que já houve, e ela precisa estar articulada ao seu projeto de texto, ok? Não adianta você apresentar um problema no desenvolvimento e isso não estar presente na conclusão em forma de uma intervenção. Já que você apresentou um problema, vamos intervir e vamos tentar minimizá-lo, ok? Senão você vai ficar com uma ponta solta no seu texto e isso vai impactar em outra competência que é a 3, que é de projeto de texto, porque você deixou algo desamarrado no meio do caminho. Muito bem, lembrando que existe um checklist aí, né? Pense sempre, na hora que você estiver no último parágrafo, será que eu estou colocando todas as informações que o Enem quer? Quais são essas informações? Quem vai fazer o quê? Como e para quê. Então vamos pegar a primeira parte. Quem vai fazer o quê? Às vezes o aluno tem dúvidas. Quem pode ser o agente, né? A gente tem vários exemplos. Dentro do governo você tem ramificações. Você tem secretarias, você tem ministérios, né? Você tem órgãos inúmeros que você pode trazer mais especificamente. Mas você tem, assim, alguns exemplos. Governo federal, ONGs, órgãos internacionais que às vezes podem influenciar em decisões dentro do país, sociedade, universidades, escolas, secretarias municipais. Pensar numa ação que combine com o perfil desse agente, né? Então, exemplos de ações concretas, gente, nada de projetos, né? Conscientização e não se explica nada sobre isso e fica vago, não se sabe o que vai ser feito de fato. Então, vamos lá. Criação de leis é uma ação concreta. Projetos político-pedagógicos, ações nas comunidades, campanhas, mudanças nas leis. Então, dê nome à sua ação. O que realmente vai ser feito dentro desse projeto? Muito bem. Bom, a segunda parte, né? Os meios e os efeitos, ou a finalidade, ou seja, aquilo que a gente quer atingir com essa ação, né? Especificamente, o que a gente quer melhorar? Né? Ou que efeito a gente quer que venha dessa ação que a gente está propondo. Bom, os meios, gente, é mostrar como, onde isso pode ser feito. Ah, essas campanhas vão ser feitas onde? Na mídia? Essas campanhas elas vão ser realizadas em algum horário especial? Vai ter um público-alvo específico? Vai ter alguma estratégia dentro dessas campanhas? Esse detalhamento traz muita clareza para a sua ação. Então não tenha medo de explicar isso daí. Ok? Por exemplo, campanha na mídia. Então você quer conscientizar as pessoas, a população, por meio de campanha na mídia. Você quer, por exemplo, melhorar a saúde das pessoas? Pode haver uma parceria entre o Ministério da Saúde, por meio de parcerias com determinadas faculdades, podem fazer um projeto. Então tente explicar o caminho pelo qual essa ação vai passar, né? Por onde ela vai percorrer. E finalmente, aquilo que se quer atingir, né? Para que se quer essa ação, né? O que a gente quer especificamente? É claro que a gente quer que o problema diminua, mas pense numa finalidade um pouquinho mais específica,
né? Se o problema do Brasil, se o problema discutido é o aumento da obesidade no Brasil, que é um problema de saúde pública, você pode pensar numa ação que traga como efeito uma mudança de comportamento das pessoas, no sentido de elas inserirem no seu dia a dia um pouco mais de atividade física, né? Um pouco mais de uma alimentação um pouquinho mais saudável, e isso, naquele universo, vai ter um efeito positivo, ok? Muito bem. Bom, para fechar, eu vou falar de novo para reforçar, porque isso vem vindo de uns anos. Trabalhe essa proposta de intervenção da melhor maneira possível, detalhe o máximo que você puder, explique bem como ela pode ser desenvolvida. Isso é muito importante para dar clareza a ela, para ela ser uma proposta viável, né? Não é nada utópico e não é nada tão simplista e jogado, mas é algo que pode ser executado, ok? Qualquer elemento você pode explicar. Você pode explicar o agente, você pode explicar a ação, você pode explicar os meios, a finalidade. Particularmente, eu vejo nas redações dos alunos uma qualidade maior quando o aluno consegue desenvolver mais os meios, porque ele consegue explicar melhor como aquilo vai ser feito, ok? E quanto mais detalhada for a sua ação, mais concreta ela será. Então, você estará atendendo, né, às exigências da prova nesse critério tão especial do Enem, diferente dos outros processos seletivos. E é isso, moçada. Eu espero que essas dicas ajudem vocês nessa reta final, né? Espero que vocês façam muitas redações ainda até o dia da prova e eu desejo a maior sorte para vocês.